Olá pessoal, eu sou o Alex e começa agora a primeira aula do módulo de História da Igreja Antiga aqui no nosso curso, no Bibotalk. Seja muito bem-vindo a este novo espaço que a gente está criando aqui no Bibotalk para estudar teologia, para aprendermos um pouco mais sobre a história da igreja, bem especificamente nesse módulo. E nessa aula de hoje vamos começar falando sobre por que e como estudar a história da igreja. Nesta aula eu quero apresentar algumas razões primeiro do porquê estudar a história da igreja. Então, quero apresentar alguns argumentos bíblicos a partir do Antigo e do Novo Testamento e também alguns argumentos históricos sistemáticos, seja a partir da história e, lógico, da teologia cristã, da teologia sistemática mais especificamente. Então, por isso é importante a gente fazer o nosso plano de viagens. Quando você vai fazer uma viagem, e a gente já planejou várias viagens, curtas, longas, a gente precisa de algumas coisas. Primeiro, definir onde nós queremos chegar. Então, por exemplo, se você quiser chegar em Paris, espero que o foco tenha ficado bom, você precisa de um guia de viagens. Para chegar em Paris, você necessita de um guia de viagens. Você vai necessitar também de um documento apropriado para viajar. Você vai necessitar do seu passaporte, se você está indo para um país estrangeiro. Então é muito importante que você tenha clareza de o que você necessita levar para a sua viagem, onde você quer chegar com essa viagem. Com a nossa viagem à história da igreja, nós queremos então chegar onde? Lá na antiguidade da igreja, conhecer como foram os inícios, os princípios da igreja, quem foram esses personagens importantes naquela época, o que eles pensaram, o que eles deixaram para nós, o que eles nos ensinaram. Para chegar até lá, nós precisamos de um meio, nós precisamos de um passaporte, a gente precisa ter um jeito de chegar lá, um documento, digamos assim, algumas coisas, lógico, a gente precisa de uma passagem, de um veículo, etc. e tal, tudo que faz parte de uma viagem, a gente precisa para poder empreender essa viagem. E é isso que a história da igreja, esta aula, quer oferecer para você. Uma ferramenta através da qual você pode empreender essa viagem. Então quero começar agora a apresentar os argumentos, digamos assim, eu considero assim, os argumentos que você precisa conhecer do porquê estudar a história da igreja. Então, o primeiro argumento eu trago a partir do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, por si mesmo, ele contém uma série de narrativas onde são relatados como Deus agiu na história com relação ao seu povo. A gente vê aí Deus criando em Gênesis, a gente vê Deus chamando Abraão, levando Abraão da sua cidade natal para uma nova nação. A gente vê Noé sendo salvo um pouquinho antes de Abraão, lógico. A gente vê depois o êxodo no Egito, salvamento ali bem presente nesse momento do êxodo com Moisés. A gente vê mais tarde a tomada da terra. São uma série de episódios bíblicos onde nós vemos a ação de Deus em favor do povo, bem concretamente na história. Até alguns exemplos são interessantes, né? Quando Arão e Moisés levantavam as mãos, levantavam o cajado, os israelitas ganhavam as batalhas. Quando eles baixavam as mãos do cajado, os israelitas perdiam a batalha, perdiam a força na batalha. Então isso tudo é muito interessante de notar como Deus está ali presente e atuante na história. O passado é colocado sob a luz da lei de Deus. Isso é também interessante no Antigo Testamento. A lei de Deus revelada nos primeiros livros da Bíblia, ela é tomada como uma norma pela qual toda a história do povo de Israel vai ser medida, vai ser qualificada. Então as pessoas vão ser vistas na retrospectiva de suas vidas pelaquilo que elas fizeram em conformidade ou não com aquilo que a lei de Deus diz. Por exemplo, no episódio do Êxodo, da saída do Egito, episódio bem fundamental que é o da Páscoa, nós lemos em Êxodo 13:14, leio aqui de acordo com a NVI, no futuro, quando seus filhos perguntarem o que significa isto, digam-lhes, com mão poderosa, o Senhor nos tirou do Egito, da terra da escravidão. Vejam bem que está aqui quase que um mandamento de ensinar aos seus filhos
a palavra de Deus, a lei de Deus, de rememorar. Essa é a ideia que está aqui bem presente nesse texto. Por que ensinar? Porque você não vai ensinar alguma coisa que é seca, que é um dogma, que ninguém sabe de onde veio, que não tem pé nem cabeça. Não, você vai ensinar para os seus filhos uma história onde Deus, somente Ele, salva o seu povo da escravidão no Egito. E esse é o cerne da questão de como a história se torna importante para a teologia, porque ela é um meio de revelação de Deus. Deus se revela ali na história, concretamente, com as ações que Ele tem em favor do seu povo. E por isso é importante relembrar, rememorar, trazer à nossa lembrança tudo aquilo que Deus fez. Assim também acontece, por exemplo, com relação aos reis, aqueles que lideraram o povo de Deus ao longo de um bom período, que é o período do reinado em Israel, depois de Israel e Judá, nos dois reinos divididos. Lemos assim no primeiro livro das Crônicas, capítulo 10, versículos 13 e 14. Saul morreu dessa forma porque foi infiel ao Senhor. Está relatando ali, Saul, ele morreu ali naquele episódio do confronto com as tropas de Davi, então foi uma morte, digamos assim, nada bonita, nada cinematográfica, uma morte assim, meio tenebrosa, e o texto continua dizendo, ele não foi obediente à palavra do Senhor e chegou a consultar uma médium em busca de orientação, em vez de consultar o Senhor. Por isso, o Senhor o entregou à morte e deu o reino a Davi, filho de Jessé. Todo o reinado de Saul é visto na retrospectiva a partir da fé, da obediência, da fidelidade deste servo. Você percebe aqui neste versículo que o cronista, o autor deste livro, ele avalia a Saul a partir da fidelidade dele. Ele foi infiel ao Senhor, ele não foi obediente à palavra do Senhor, foi desobediente à lei, e ele cita, ele chegou a consultar uma médium em vez de consultar o Senhor. Este pecado, não só este pecado, mas o conjunto de pecados de Saul é que condena ele a ser, então, um rei que não foi de acordo com o coração de Deus. Em contrapartida, nós lemos também no primeiro livro das Crônicas, capítulo 29, versículos 26 até 28, com relação a Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo Israel. Reinou 40 anos em Israel, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Morreu em boa velhice, tendo desfrutado vida longa, riqueza e honra. Seu filho Salomão foi o seu sucessor. Olha que interessante. Ele começa dizendo que Davi reinou tantos e tantos anos em Israel, em Hebrom e Jerusalém. Morreu em boa velhice. Ele não foi assassinado, ele não se matou, não cometeu suicídio. Ele morreu em boa velhice. Ele desfrutou vida longa, riqueza e honra. Seu filho Salomão foi seu sucessor. Olha que história bonita. Você vê um rei fiel ao Senhor que cuidou, lógico que ele pecou, a gente lê um monte de episódios onde ele pecou, mas você vê o cara que cuidou da sua vida com Deus, de manteve um relacionamento com o Senhor, de foi obediente, de se arrependeu quando errou, e aí você vê que ele teve vida longa, teve riqueza, teve honra, Salomão, seu filho, foi sucessor no reino, e ele é avaliado pelo cronista como um bom rei. Por quê? Porque ele foi fiel ao Senhor. A história de Israel é avaliada pelo cronista na retrospectiva de acordo com a fidelidade de cada rei, de cada governante à palavra do Senhor. Não é diferente, por exemplo, a avaliação que os profetas fizeram. Por exemplo, o profeta Isaías avalia o seguinte, num texto que é escatológico, e talvez eu deveria convidar o Mac para falar conosco sobre esse texto. Mas vamos lá. Isaías 65, 19 e o versículo 20. Pois vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Nunca mais haverá nela uma criança que viva poucos dias, e um idoso que não complete os seus anos de vida. Quem morrer aos 100 anos ainda será jovem. Veja como esse texto conecta passado, presente e futuro.
Isaías relata sobre uma nova criação. Ele tem em mente a criação lá em Gênesis 1, 2, 3. Ele tem uma nova criação em mente lá na frente. Ele conecta passado e futuro. O que Deus fez e o que Deus fará. Ele conecta coisas do dia a dia. Crianças que falecem em idade tenra, recém-nascidos, crianças pequenas. Idosos que fraquejam, que não alcançam uma idade maior por causa das doenças, por causa da fraqueza, por causa da debilidade do corpo humano. E ele pega essas dimensões do presente, bem conhecidas de cada um de nós, conhecidas dos ouvintes, dos leitores dele, e diz, olha, tem esperança hoje, no presente, porque Deus fez lá no passado e Ele vai fazer lá no futuro. Veja como a história é importante dentro da palavra de Deus. Porque Deus se revela na história com aquilo que Ele fez, com aquilo que Ele faz hoje, com aquilo que Ele fará ainda no futuro. Vamos agora olhar o que o Novo Testamento quer nos revelar a respeito da história de Deus conosco. E agora vamos então para o Novo Testamento, para aquilo que o Novo Testamento quer nos apresentar com relação à história de Deus com o seu povo. Eu intitulei essa parte do Novo Testamento de História da Salvação. É lógico que, de certa maneira, a História da Salvação inclui o Antigo Testamento, porque há aqui uma continuidade bem importante entre Antigo e Novo Testamento. O Evangelho, primeiro de tudo, não é uma coletânea de símbolos religiosos, mas resultado da ação concreta de Deus na história. Isso a gente viu aí a partir do Antigo Testamento, né? A gente percebeu que Deus criou, o ser humano caiu, Deus chamou, Deus salvou, Deus chamou o povo de novo, o povo foi para a Babilônia, o povo se perdeu, Deus chama o povo de novo, Deus envia Jesus. A vida de Jesus é a história da ação de Deus com as pessoas. E agora aqui é bem diferente do que a gente viu tudo no Antigo Testamento, porque aqui é Deus mesmo, é Deus em pessoa que se encarna na história, que se torna pessoa histórica, que vem habitar no meio de nós, que vem aqui para fazer a diferença em nosso meio. É interessante que para esse conceito de história, por exemplo, N.T. Wright interpreta o Novo Testamento a partir do conceito de story. E o conceito de story, eu acho ele bem bacana, porque ele é um conceito que está presente no teatro, no cinema, um conceito que nos remete a essa ideia de que as ações elas são mais do que simplesmente relatos mortos do passado. As ações de Jesus, elas são paradigmáticas, elas são parabólicas. A gente até tem podcast sobre isso, tem até vídeo aí, procura no nosso canal que a gente fala mais desse assunto, né? De que Jesus com a sua vida transmite mais do que apenas com aquilo que ele falou, com aquilo que ele realizou. Então toda a vida de Jesus é como se fosse um grande filme, onde a gente pode ser impactado por essa mensagem, também pela estrutura na qual ela é desenvolvida, como ela se desenrola. Por isso ele usa esse conceito de story, que eu acho um conceito bastante interessante. Ele se conecta com o nosso conceito de história. Por quê? História não é simplesmente relatar fatos e dados do passado. São coisas que, claro que são importantes a gente conhecer, datas, eventos, coisas que aconteceram. Mas a história, ela também tem uma certa linha do tempo, uma certa timeline, onde as coisas vão acontecendo dentro de estruturas. E dentro dessas estruturas é que a gente vai interpretando a história. Por isso, história tem, logicamente, várias interpretações. Então, o que Deus faz conosco em Jesus é nos apresentar uma story. Ele nos apresenta a sua história, que é a história da salvação, pela qual Deus cria o mundo, ele redime o mundo e ele consumará o mundo na nova criação. Essa é a história de Deus, que se insere dentro da história mundial e que está, logicamente, acima da história mundial, porque é a história de Deus conosco. Vamos então falar um pouquinho sobre Novo Testamento, mais especificamente. A igreja primitiva, ela tinha consciência do seu lugar na história. Ela olhava tanto para o passado quanto para o futuro.
A igreja primitiva, ela se preocupava em ler o Antigo Testamento, em interpretar os acontecimentos em Jesus Cristo, em como isso aconteceu, como Jesus veio ao mundo, o que isso significava à luz do Antigo Testamento, e olhar para o seu presente, para o seu agora, o que isso trazia de motivação para eles, como eles viveriam, como eles ensinariam, e, logicamente, olhar para o futuro, para onde Deus está apontando para a vida deles. Em Mateus, capítulo 1, versículos 22 e 23, ali no contexto do nascimento de Jesus, nós lemos: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. A passagem, a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco, está em Isaías 7,14. O evangelista Mateus percebe que o fato histórico do nascimento de Jesus, ou mais especificamente aqui da anunciação do nascimento de Jesus, através da Virgem, por meio da Virgem Maria, que ficaria grávida de maneira miraculosa pela ação do Espírito Santo, que teria um filho chamado Emanuel, chamado Deus conosco, Jesus, o Salvador, já estava registrado no Antigo Testamento. Então, a história de Jesus é o cumprimento de profecias feitas por Deus no passado, que se cumprem naquele presente, naquele momento do nascimento, da concepção e nascimento de Jesus, mas que tem validade para nós hoje, no nosso presente, porque a gente entende a ação de Deus em toda a história. E a gente sabe que Deus é fiel para cumprir as promessas que ele ainda deixou para o futuro. Em Marcos, capítulo 1, versículo 15, nós lemos: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, de acordo com a Almeida Revista Atualizada e também a Revista Corrigida. Na NVI nós lemos: o tempo é chegado. Eu tenho dois verbos aqui, observe na projeção, eu tenho o verbo ali marcado peplerotai e eu tenho o verbo enginken. Esse verbo peplerotai, ele é um perfeito passivo, que tem o sentido resultativo. Isso significa o quê? Significa que esse verbo peplerotai, cujo significado é completar, encher, ele tem um significado final resultativo. Isso é, o resultado de se ficar cheio. O resultado de se estar completo. E quem que fica completo e quem que fica cheio é o tempo. Então aqui o perfeito não significa passado. Geralmente a gente traduz um perfeito como presente. Por isso ele está ali: o tempo está cumprido. O tempo é chegado, diz a NVI, mas eu acho que a Almeida acertou até melhor, manteve um pouquinho mais essa questão do estar cheio quando ele diz cumprido. Eu acho que traz mais a ideia da profecia que é cumprida. É lógico que o tempo é chegado. Claro, chegou a hora de Jesus vir, etc e tal. Também tem todo o sentido, a NVI também traz o sentido original da palavra ali, mas acho que ficou um pouquinho mais literal em Almeida, nos ajuda agora, pelo menos nesse momento, a entender o sentido desse perfeito passivo, resultativo, aqui nesse versículo. E o enginken, esse perfeito ativo, aí só que é uma questão de voz, ativo e passivo, mas ele tem o mesmo sentido resultativo. E aqui enginken significa engus, tornar-se, ser próximo, aproximar-se. Então, um perfeito ativo resultativo, ele vai ter a ideia de que aquilo que está próximo, o resultado de se estar próximo, de se aproximar. Então, é lógico, resultado de estar próximo não é chegar, mas é estar próximo, logicamente, né? Aqui o texto deixa bem claro isso. Então, o tempo de Jesus chegar se cumpriu e ele veio, mas o tempo do reino de Deus se instaurar de maneira absoluta e final ainda não chegou. Ele ainda está próximo. O perfeito diz aqui, ele usa um perfeito com um verbo que é complicado, né? Porque se aproximar, você só se aproxima, você ainda não chega lá no final das contas. Então, o que o verbo aqui acaba nos trazendo a ideia é a de que está quase lá, mas ainda não. Quase lá já, mas ainda não. Então o reino de Deus está chegando, mas a gente ainda precisa aguardar. Olha a ideia aqui. Passado, com as profecias que se cumprem em Jesus, o tempo é chegado.
Está na hora. Jesus veio agora, porque tudo se cumpre agora com Jesus. Mas, espera aí, tem coisa para o futuro. O reino de Deus está aqui já, mas ainda não. Ele vai lá para frente, ele vai chegar ainda. A gente está próximo, mas ainda não está nele. Então é para o futuro. A ação de Deus no passado, no presente, no futuro, a gente vê nesse texto bíblico. Em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2, nós lemos, de acordo com a Revista Corrigida, há muito tempo, Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Há muito tempo falou aos nossos antepassados. Passado. Nestes últimos dias, hoje, é o passado mais próximo, porque eles vivenciaram isso. Estava ali, era quase um presente para eles ainda, o fato de Jesus ter estado com eles. Falou-nos por meio do Filho. Percebam que para eles a história não é assim, tipo, que ele falou lá para trás não vale mais nada, só vale o agora, só vale a revelação do agora, só vale o que está acontecendo agora. Não, eles tinham uma preocupação em entender o que Deus fez lá no passado também. Importante que o livro de Hebreus diz: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Quando eu lembro a palavra confissão, sabe o que eu me lembro? Eu me lembro de Credo Apostólico, que é uma confissão da igreja antiga, uma confissão que surgiu, 150 anos depois do Novo Testamento? Talvez 200, por aí. Logo depois do Novo Testamento a gente tem a escrita desse texto tão importante que é o Credo Apostólico, que é uma confissão de fé, que é o conteúdo daquilo que os cristãos criam, daquilo que os cristãos consideravam ortodoxo, correto, aquilo que eles viam como uma fé verdadeira e salvífica. E ela é o quê? É uma soma, ele é um conjunto de doutrinas que remetem à ação de Deus no passado. Deus criou, Deus nos redimiu em Jesus, nós cremos no Espírito Santo, nós cremos no Espírito Santo hoje, na criação, na igreja, na comunhão dos santos. Nós cremos também na remissão dos pecados, que é hoje, na ressurreição do corpo, que é no futuro, e na vida eterna, que é no futuro. A história da igreja tem tudo a ver com Bíblia, tem tudo a ver com a forma com que Deus age ontem, hoje e agirá no futuro. Da mesma forma na igreja. Deus agiu lá com os primeiros cristãos desde o Pentecostes, desde as primeiras conversões, passando por todos os períodos também difíceis, assombrosos, complicados da história da igreja, nos conduzindo pela reforma, pelos avivamentos, chegando até os dias de hoje. Veja bem, Deus fez uma história com o seu povo. E se Jesus não voltar ainda antes de você assistir esse vídeo, se você está assistindo, é porque Jesus ainda não voltou. Pode ser que ele volte ainda, nesse tempo que você está aqui assistindo. Então, fica calmo aí. Se Jesus não voltou ainda, então ainda Jesus tem uma história para fazer. Deus ainda tem uma história para fazer com você e com a igreja. Agora eu quero passar para os argumentos histórico-sistemáticos. Como eu já abordei aqui, eu não vou precisar me delongar muito. O primeiro argumento é que Deus é o Senhor da história. E aqui é uma doutrina muito importante: Deus é o Senhor da história, de que Ele reina absoluto sobre tudo e não há nada na nossa realidade, nada neste mundo que escape da ação de Deus, do seu poder, da sua onipresença, da sua onisciência, da sua onipotência. Porque existe uma unidade fundamental entre criação, salvação e consumação. Entre a criação, lá nos antigos passados remotos, na salvação por meio de Jesus e na consumação final no futuro. Por quê? Porque o Criador, o Salvador e o Consumador são o mesmo Deus. Por isso há uma unidade clara e concreta entre natureza e graça, não por último, entre criação e salvação, entre lei e evangelho, porque é o mesmo Deus. Não são dois deuses, não são três deuses. A gente fala de trindade, e aí aguarde, essa aula virá ainda, o Bibo tá preparando já ela aí para o futuro, e você pode ir botando o joelho no chão e se alegrando que
Logo, logo você vai ganhar essa história, sobre essa aula sobre Trindade, vai ser bem bacana. É importante a gente falar. Deus se revela a nós através da Trindade, que é esse elo de amor, onde Pai, Filho e Espírito Santo traduzem para nós o seu plano de salvação, a sua história da salvação. Segundamente, é importante nós estudarmos a história da igreja de uma perspectiva sistemática, porque ela nos dá bons argumentos com relação às razões da nossa fé. Muitas vezes nós não temos conhecimento do porquê nós cremos em determinado dogma. Não sabemos por que cremos no dogma, por exemplo, das duas naturezas de Cristo, porque Jesus é Deus e ser humano. Nós não sabemos muitas vezes argumentar como é que a Trindade surgiu se de fato a gente não tem esse conceito na Bíblia. Como é que a gente pode falar de Trindade se isso não aparece nas Escrituras? Então a gente precisa entender historicamente como esse conceito surgiu e por isso é importante estudar a história dos concílios ecumênicos, da questão gnóstica, das heresias antigas. Além disso, é importante estudar a história da igreja para aprender a argumentar melhor, para ter uma apologética mais acurada. E isso, não por último, os próprios pais da igreja fizeram isso, nos deram um belo exemplo de como fazer apologética tendo a história a nosso favor. Por exemplo, Agostinho, que em seus livros cita diversos escritores pagãos. O próprio Paulo cita escritores pagãos, por exemplo, quando ele prega no Areópago. E para que ele faz isso? Para apresentar aos seus ouvintes, aos seus leitores, que Deus já está atuando no meio deles, já está atuando na história. Eles não estavam tomando conhecimento disso, estavam interpretando isso de uma forma errada, e agora Paulo, Agostinho, os pais da igreja querem mostrar que Deus é gracioso com eles e já estava agindo em favor deles, já estava tendo misericórdia deles no passado, e a literatura deles mostra isso, e que agora em Jesus Deus quer fazer tudo novo no meio deles. Nós estudamos a história da igreja também para não repetir os erros do passado. E aqui é bem importante falar com relação, por exemplo, a acusações comuns que a gente vê por aí, né? Acusações de que a igreja não foi suficientemente forte contra o nazismo, aqui na Alemanha especificamente, que a igreja permitiu as cruzadas, ou patrocinou, ou encampou as cruzadas, realizou isso, de que a igreja queimou bruxas, de que fez a caça às bruxas, fez a Inquisição. Enfim, a gente pode ter várias interpretações dos acontecimentos históricos, diversos ângulos, diversas posições a respeito disso. O fato é que em muitas dessas situações, sim, houve erros e pecados da igreja. E a gente precisa tomar consciência desses episódios onde a igreja errou, uma denominação, uma congregação errou, e corrigir os erros do passado. Por isso é importante compreendê-los dentro do seu contexto. Assim, também buscar exemplos bons, como por exemplo Bonhoeffer, que lutou contra o nazismo, que deu a sua vida mesmo como mártir para acabar com esse regime totalitário que existia na Alemanha, e fez isso imbuído da sua fé evangélica. Nós buscamos também respostas para dilemas do presente, para problemas que a gente passa hoje. E aí eu lembro, por exemplo, do Tiago Titino, no seu livro sobre Agostinho, onde ele faz toda uma pesquisa tentando entender a forma dos pais da igreja de interpretar a Bíblia, porque ele tinha uma dúvida com relação ao monergismo, sinergismo, né, doutrina da salvação, se é Deus sozinho que atua na salvação, se o ser humano tem uma contrapartida, como é que ele participa dessa questão salvífica. E ele buscou nos pais da igreja uma forma de interpretar o Novo Testamento que fosse mais próxima daquilo que o próprio Novo Testamento queria dizer. É interessante como a história da igreja pode nos oferecer ferramentas riquíssimas, inclusive para a interpretação
bíblica, e isso o Titilo então nos dá bons exemplos. Você pode acompanhar mais o trabalho do Tiago Titilo através dos podcasts, onde ele participa conosco aqui no Bibotal, que eu vou linkar aqui abaixo desse vídeo. Agora a gente quer fechar esse bloco de porquê, dei então aí para você por que estudar a história da igreja, dei bons argumentos, para te motivar a estudar a história da igreja. Agora eu gostaria de trazer para você algumas dicas importantes de como estudar a história da igreja. Para isso eu quero passar rapidamente alguns conceitos importantes que volta e meia vão aparecer nas aulas. É importante que você compreenda essas palavrinhas, para que não precise toda vez ficar repetindo o que significa, né? E aí você já vai se acostumando com alguns termos da história da igreja. Então a gente fala em história da igreja de que há diversos tipos de fontes históricas. As fontes são, então, fontes da tradição ou fontes orais, são fontes que não foram a princípio escritas. Elas são fontes que foram passadas no boca a boca de uma geração a outra e em algum momento encontraram uma forma escrita. São então hinos, contos, são poemas, são crônicas, são biografias. A gente tem os textos escritos, aqueles que logo foram escritos, ou imediatamente após os acontecimentos históricos, ou com uma distância muito curta, eles já logo foram escritos. E a sua forma não tem uma tradição diretamente por trás dele, mas tem o texto foi logo escrito pelo próprio autor. Então traz a opinião do autor mais claramente, mais forte nesse texto. E, logicamente, também a gente fala de fonte escrita para uma série de documentos, por exemplo, documentos de transferência de terras, de compra e venda, atas que transcrevem uma reunião que aconteceu ali, inscrições, ou seja, aquelas inscrições em pedra, em tabuinhas de barro, em metal, em madeira, todas essas transcrições escritas, elas são provas materiais, são objetos históricos escritos. Aí a gente tem mais um outro tipo de escrito, que é o vestígio escrito. Aí são cartas, são anotações, são diários, que não são materiais onde a pessoa está relatando acontecimentos históricos em primeira mão, mas ali no meio de uma série de acontecimentos corriqueiros a gente consegue rico material de fonte histórica. E aí a gente tem os vestígios. Vestígios são o quê? São objetos que a gente encontra nas escavações arqueológicas, restos mortais, edifícios, objetos, utensílios do dia a dia das pessoas que nos ajudam a formar um quadro, a compreender como as pessoas viviam naquele período histórico. Também tem o vestígio abstrato, que é algo mais complicado, que é geralmente ligado ao nome do local, que remete a algum tipo de acontecimento histórico. O segundo conceito importante aqui é com relação à categorização dessa fonte com relação à distância dos acontecimentos. Se ela é uma fonte primária ou secundária. Primária é uma fonte próxima ao acontecimento, ou mais próxima ao acontecimento. E secundária é aquela mais distante do acontecimento. Então, se a gente tem uma guerra e alguém escreve um relato sobre essa guerra 20 anos depois e outro escreve 100 anos depois, o que escreveu 20 é uma fonte primária, o que escreveu com 100 anos de distância é uma fonte secundária, mais ou menos para você entender o que significa isso. Na interpretação da fonte histórica, a gente utiliza o método da crítica das fontes. O que é isso? A gente olha os aspectos exteriores aí, né? Se é possível definir a datação dessa fonte a partir daquilo que está escrito no texto, a partir daquilo que é visível externamente, se o local onde a gente achou esse objeto, esse texto, é o mesmo de onde ele foi produzido, foi escrito, como ele chegou até nós. Isso tudo nos dá uma ideia de como essa fonte surgiu. Daí tem os aspectos internos com relação a essa fonte, quem é o autor dela, onde ela foi escrita, quando ela foi escrita, é importante datar isso para a gente poder entender o contexto histórico, entender melhor de onde ela surgiu. Aí tem a pergunta bem importante se essa fonte ela é verídica ou se ela é uma falsificação. Dá para definir isso. Hoje, por exemplo, nós sabemos que o livro do pseudo Dionísio Areopagita é uma falsificação antiga. Esse pseudo Dionísio Areopagita teria sido Dionísio que ouviu a pregação de Paulo no Areópago e escreveu as ideias de Paulo quase que de primeira mão. Hoje a gente sabe, pela linguagem dele,
pela teologia dele, pela falta de documentos mais antigos, de que ele deve ter sido escrito entre o ano 300 e 500. Então é possível verificar, sim, se alguns documentos se tratam de falsificação, se são documentos originais. Daí vem a forma e o gênero do texto, que é para que a gente possa interpretar o texto dentro do objetivo e dentro da função que ele tinha naquela época em que ele foi escrito. Para que ele foi escrito? Para que a gente interprete realmente de forma fidedigna aquilo que o autor quis apresentar para os seus leitores. E aí a gente olha o texto em si, a questão gramatical do texto, situação vivencial, o que ele está apresentando, quais são os argumentos, se todo esse texto ele é integral, se ele foi modificado, se o autor vivenciou aquela história ou não. Então é uma análise mais gramatical do texto. Isso é muito parecido com o que a gente faz na exegese bíblica. Até porque a exegese bíblica moderna, ela em grande medida, ela pegou essas ferramentas emprestadas da historiografia para interpretar o texto bíblico. Aí a gente vem para uma outra parte importante, que é a formulação das hipóteses na interpretação histórica. A fonte deve falar por si mesma, mesmo que ela às vezes contraria a opinião geral, porque às vezes a gente tem uma concepção de que determinado acontecimento é assim. E aí a gente encontra uma fonte e ele diz que o acontecimento não foi assim. Eu não posso dizer de cara, a fonte está errada porque não concorda com a opinião geral. Não, eu tenho que dizer, a fonte diz isso, mesmo que a minha opinião seja outra, para eu poder ter uma interpretação justa do que aquela fonte está falando. Depois a gente tem os pontos de vista. História pode ser interpretada de diversos pontos de vista, econômica, social, psicológica, teológica. Então a gente vai olhar para aquele texto e para aquela tese daquele texto de diversos ângulos, para tentar entender por que aquele autor está dizendo aquilo, por que essa fonte diz isso, o que ela quer dizer com isso. E aí a gente tem interesses específicos na interpretação do texto, né? Seja a história de uma denominação religiosa, de uma congregação, a história de uma forma de espiritualidade, a história de um personagem conhecido ou até desconhecido. Então é muito importante na interpretação que a gente observe qual é o objetivo do historiador e o que a fonte está nos dizendo, para que a gente não torça a fonte para dizer aquilo que a gente quer, mas que a gente possa encaixar ela dentro do conhecimento que a gente já tem e até mesmo colocar ela em contraposição a outras fontes que a gente já conhece, poder fazer aí uma avaliação mais justa do que a fonte está dizendo. Quero dar agora para vocês, então, dicas práticas para o seu estudo de história da igreja, né? Claro, esses conceitos agora eram difíceis, meio complicados, talvez você tenha que escrever ele num papelzinho para que você possa mais tarde voltar a esses conceitos. Você não precisa saber fazer a exegese histórica, a interpretação histórica. Eu falo isso porque esses conceitos vão voltar. Volta e meia a gente vai falar de um autor que lançou tal hipótese, aí a gente vai falar de uma história de uma perspectiva econômica social, aí a gente vai falar de uma fonte primária, aí a gente vai falar de um objeto encontrado numa escavação. A gente precisa mais ou menos poder encaixar o que significa isso sem que eu tenha que ficar o tempo todo repetindo o que significam esses conceitos aí da historiografia. Assim fica mais fácil para a gente poder seguir adiante com o nosso conteúdo. Então as dicas práticas. Quero dar algumas dicas de livros que você deveria ter na sua estante se as suas condições financeiras permitirem. Eu vou entender se você não puder comprar, os livros não são baratos, mas é uma dica aí para o futuro, se você se interessa por história da igreja. É importante você ter um livro de história da igreja. Não precisa ter uma biblioteca, coleção de história da igreja. Um livro de história da igreja. Eu tenho na minha biblioteca, como companheiro de história da igreja, Cristianismo através dos séculos, de Earl Cairns, da editora Vida Nova. Eu recomendo esse livro fortemente, porque ele me traz um panorama da história da igreja, inclusive da igreja moderna, da igreja mais atual possível, até onde ele foi nessa nova edição revista e ampliada. Eu até não tenho essa edição, não pude comparar onde é que está as diferenças com relação à edição antiga que eu tenho com essa nova edição. Mas vale a pena essa nova edição, sem dúvida, uma obra de consulta, uma obra de leitura, onde você pode ganhar uma visão bem ampla da história da igreja. Se você tem já ou se interessa por uma história da igreja um pouco mais sucinta, mais calminha, digamos assim, mais
tranquila de ler, mais fininha, menos páginas, menos informação, é a série História da Igreja em 4 volumes do Martin Dreyer, da editora Sinodal. Também tenho essa coleção, também é um livro que vale a pena, até do grande conhecimento histórico do professor Martin Dreyer. Se você se interessa por história do dogma, quer saber mais sobre a história da teologia, ou seja, mais especificamente de como as doutrinas cristãs se desenvolveram, que o Cairns ele vai falar disso, e o Dreyer também, mas eles não vão focar tanto no desenvolvimento das doutrinas, das ideias teológicas. Isso vai fazer o História da Teologia do Bengt Haeglund, da editora Concórdia, recomendadíssimo, livro ainda hoje aqui na Alemanha utilizado grandemente. Eu amo esse livro, é muito prático para utilizar, é muito bom para se utilizar no estudo da história do dogma, da história da teologia. E o Roger Olson, da editora Vida, História da Teologia Cristã, também é um livro que eu utilizei para consultas e muitas vezes ele traz abordagens bastante enriquecedoras. Se você tem esse livro, tem já um bom livro em mãos, não precisa de outro. Se você não tem e gostaria dele, também é uma aquisição que vale a pena. Então eu deixo aí minha opinião, Cristianismo através dos séculos para a História da Igreja mais geral, História da Teologia Bengt Haeglund, da editora Concórdia, para quem quer algo mais na área dogmática. Leia fontes primárias. Olha a palavrinha fontes primárias de novo aparecendo, né? Fontes primárias são o quê? São aqueles que estão mais próximos dos acontecimentos. Leia, então, Pais da Igreja. Se você quer conhecer a história da Igreja Antiga, você tem que ler Pais da Igreja. Leia aí Agostinho, leia Justino Mártir, leia Apologistas, vou passar uma série de outros autores, Tertuliano, para que você entenda. Orígenes, o pessoal xinga um monte de Orígenes, leia Orígenes, em vez de xingar ele, leia para entender ele, o que ele quis dizer. Você pode encontrar grande parte desses livros hoje já em português traduzido ou em inglês, de forma gratuita, também muitos sites têm de forma gratuita em inglês, que já são livros que não tem mais a copyright, você pode fazer o download dele de forma legal. Então, eu sei que dinheiro falta, é complicado investir nisso, mas se você gosta, vai devagarinho montando sua biblioteca com Pais da Igreja. Busque também conhecer a história maior. Às vezes você não deu muita bola para a aula de história da igreja, para a aula da história geral lá na sua escola, talvez seja a hora agora de investir um pouquinho nisso, de consultar blogs, podcasts, vlogs aí, pessoal que está no YouTube trazendo aulas de história geral, para você entender Império Romano, entender Grécia, entender helenismo, isso tudo é muito importante para entender a história da Igreja Antiga. Uma última dica fundamental: pergunte, pergunte, pergunte. Não tenha vergonha de dizer que não sabe e que você quer saber mais sobre um assunto. Formule a sua hipótese, diga aquilo que você pensa sobre aquilo que você leu, aquilo que você compreendeu e coloque a sua hipótese na mesa para que ela seja criticada pelos outros. É assim que a gente aprende. O outro vai trazer outra ideia, vai refutar essa outra ideia, vai trazer outra fonte. Pergunte, pergunte, pergunte e assim você vai aprender mais. Bom, me alegro que você me acompanhou até aqui nesta aula inaugural de História da Igreja Antiga. Aqui na descrição deste vídeo está o link para você se inscrever em nosso curso de História da Igreja Antiga. São mais 7 aulas, também tem os vídeos de perguntas e respostas que eu vou estar colocando aí no meio da semana. Tem o nosso ambiente aí onde você pode estar colocando perguntas para que eu possa estar respondendo para você. E quero convidar você mesmo, são apenas R$ 70 de investimento para esse curso de História da Igreja Antiga e vai ter continuidade, sim. Nós já estamos com um outro módulo, é um módulo especial de introdução à teologia cristã. O professor será o Rodrigo Bibo, que vai trazer então esse módulo de interpretação, de introdução à teologia cristã. Aguarde aí que virá uma série de cursos ainda ao longo deste ano no Bibotalk. Eu volto também com História da Igreja, aguarde ainda esse ano, vou voltar com História da Igreja e estamos preparando devagarinho esse currículo teológico para você. Então fica o convite, se você ainda não se inscreveu, se inscreva agora no nosso curso.
participe conosco e venha fazer parte desta nossa escola teológica aqui no Bibotalk. Teologia é o nosso esporte. Se Deus quiser, vejo vocês na próxima semana. Deus abençoe e até lá.